Olá, boa noite. Começamos mais um programa Cultura Livre e hoje a gente vai falar sobre documentário Mestres da Cultura, uma artista incrível que está sendo homenageada pelo querido Laércio Miranda, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, Laércio. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, você que já tem uma longa trajetória aí com a fotografia, direção de vídeo, roteiro, tudo ligado ao agroambiental e traz esse olhar sensível para essa artista Regina Pena que nos encanta há muito tempo no nosso estado, aqui no Mato Grosso, com a arte. E conta pra gente um pouquinho, Laércio, quem que é o Laércio, como que você se interessa pela fotografia, uma breve história sua para o público te conhecer. Então, minha trajetória é de fotógrafo. Né? Eu trabalhei durante alguns anos como repórter fotográfico, né? No mercado de São Paulo, vim para cá, para Mato Grosso, trabalhei na parte de publicidade, mas sempre de olho na fotografia ambiental e no vídeo ambiental. Então, assim que eu comecei a ter as primeiras oportunidades, aí eu entrei mais nessa área, né? Que é uma área que eu sempre me interessei muito. E aí, essa área ambiental te trouxe várias bagagens também para pensar a Regina Pena, né? Que você fala, como que foi esse conhecer essa artista, se interessar pelo trabalho dela? Então, na verdade, eu passei a me interessar por vídeo, linguagens de vídeo, Sim. E participar de mostras, assistir, e os documentários, principalmente ligados ao documentário, né? Tem a ver com jornalismo fotográfico também, né? Tem a ver, sim. Agora, o meu contato com a Regina Pena e meu interesse, eu conheci a Regina Pena há alguns anos já, né? Acho que desde que eu cheguei aqui em Mato Grosso, mas nós nunca tivemos uma proximidade tão grande. Mas como ela é artista, né? Eu fotógrafo também, e a gente sempre teve algum contato. Mas em 2015 eu fui a uma exposição da Regina, lá na Galeria Arto, e eu fiquei assim muito admirado quando eu vi assim a diversidade, a variedade, aquela explosão de cores, uma coisa tão diferente que eu vi que tinha alguma coisa de especial e naquela exposição, porque tinha uma parte da exposição que era a arte mais convencional dela e depois tinha uma outra parte que era a arte digital. Eu até não percebi à primeira vista e fui conversar com ela qual que era aquela diferença, né? E aí ela já não estava andando nessa época, que ela teve arteriosclerose, né? E estava sentada, recebendo as pessoas ali. Era o lançamento de um livro também, um livro chamado Voo Solo, que por sinal eu acho um livro lindo, né? E conversamos um pouco ali, ela expôs o fato de que aquele trabalho que ela estava fazendo era principalmente de arte digital, que era uma plataforma nova que ela estava experimentando, né? Eu saí dali com a impressão de que precisava ser feito alguma coisa a mais sobre aquele trabalho, né? E passaram 2 anos, eu fui conversar com a Maria Tereza Carracedo, né, que é editora, sobre a minha vontade que eu tinha de fazer um documentário sobre esse trabalho dela. Aí consegui o contato com ela e ela já estava na clínica, numa clínica de idosos, né? Sim. Porque ela já não estava andando, né? Como eu tinha falado, e comecei a visitá-la regularmente. Propus o documentário, da gente fazer um documentário. Mas como ela estava muito doente, ela ficava receosa de expor a figura dela como a imagem de uma pessoa doente ou que necessitando de alguma coisa. Eu coloquei bem que o meu interesse era justamente no processo criativo que ela estava desenvolvendo, apesar das dificuldades que ela tinha. É interessante que a gente começou simplesmente a conversar. E as primeiras conversas, eu não ia com intenção nenhuma de gravar, era só conversar. Teve alguns problemas de captação de áudio, inclusive, porque às vezes nós estávamos conversando, eu estava com minha câmera, né, que eu sempre ando com ela, né, e aí eu falava, Regina, que conversa interessante, a gente podia gravar, né? Uma coisa assim, sabe?
Podia gravar, né? Ah, então vamos. Aí pegava, montava ali, às vezes não tinha levado nem microfone, né? Pegava só com a captação da câmera mesmo, né? E aí começamos a gravar, depois eu fui melhorando as condições, assim, né? Mas algumas coisas, algumas conversas realmente que a gente falava, não, isso tem que ser gravado, Regina, né? Poxa, que papo gostoso, né? E nós conversávamos horas. Eu acho que as primeiras gravações foram feitas em, não sei se 2017 ou 2018. Eu propus fazer um documentário sobre esse trabalho dela. Foi num edital que saiu pela Secretaria Municipal de Cultura. Eu montei todo o projeto, as pessoas que leram gostaram muito. Mas quando eu apresentei, ficou faltando, tinha as autorizações da Regina, mas ficou faltando uma autorização, que era uma autorização para eu mencionar os poemas dela e colocar os poemas dela junto também, né? Porque assim, ela começou a ficar muito doente e ela passou a ter dificuldade de segurar o pincel, a palheta, misturar as tintas, fazer as coisas que ela gostava muito. Perde o movimento, né? Ela perdeu a força, o movimento, né? E aí a Maria Tereza e a Alda Couto propuseram para ela, na verdade acho que foi a Alda Couto que propôs para ela começar a escrever, para ela dar vazão àquela criatividade dela, que ela falou que ela precisava expressar, ela tinha muita necessidade de expressar. Mesmo que ela não pudesse pintar, mas ela sim tinha essa necessidade premente de colocar as coisas para fora, né? E aí ela começou a escrever poesias. A Maria Tereza, que é editora, amiga dela, já estava ciente assim de como que ela estava com dificuldades em pintar, né? Aí falou, olha, já que você está escrevendo poemas, porque a Maria Tereza até ela menciona no documentário, ela falou, olha, aí mandou um poema e eu fiquei muito surpresa, positivamente assim, porque o poema maravilhoso. Nossa. Sobre o pescador de palavras. É lindo esse poema. Realmente é o que eu mais gosto do livro inteiro, sabe? Olha só, e foi o primeiro. Aí a Maria Tereza falou que gostou tanto que falou, nossa, você está escrevendo, a gente podia publicar um livro de poesias então, né? Aí ela continuou escrevendo, ela já tinha alguns poemas, né? Ela continuou escrevendo e aí depois de um tempo a Maria Tereza falou para ela, poxa, já que você está escrevendo, você escreveu tantos poemas, a gente podia publicar esse livro, mas seria interessante que a gente colocasse algumas ilustrações suas. E aí começaram a fazer esse trabalho com a arte digital. E aí foi aí que ela conhece a arte digital. Então. Ela já conhecia um pouco antes, mas depois ela vendo tendo esse empenho de fazer os desenhos, as gravuras para a publicação do livro, aí ela começou a desenvolver mais isso daí, se empenhar mais nisso daí, né? E aí foi abrindo mais os canais para ela fazer esse tipo de trabalho. Ela teve até uma exposição, né, só de arte digital no Sesc, né? Teve uma exposição maravilhosa chamada Metamorfoses. Sim, Metamorfoses. Que infelizmente eu não gravei a exposição. Olha só. Ela viu essa exposição, ela assistiu, porque as pessoas que estavam participando transmitiram. Na verdade, eu não fui, eu acho que foi pela decepção que eu tive quando eu apresentei para esse edital da Secretaria de Cultura, voltando lá atrás, né, que está falando, e eu não tinha pedido autorização para a publicação das poesias dela, para colocar no vídeo. E aí o pessoal me devolveu, falou, está faltando isso aqui. Eu falei, mas eu vou lá, falo com ela e ela assina e pronto, né? Porque se ela está permitindo que eu use as imagens dela, as obras dela, é claro que a poesia vai ser, o livro, né, os poemas vai ser fácil. Ah, mas eu não podia adicionar nenhum outro documento no processo. Eu falei, então, inviabiliza. Não vai ter jeito. Isso em 2018. Então, eu não sei se foi acho que foi 2018, não sei se foi 2018 ou 2019. Sim. Mas aí nós continuamos gravando depois disso, né? Sim.
depois a gente vê o que faz, né? Vamos ter próximas oportunidades. Vamos ter outras oportunidades. A Maria Tereza, inclusive, me incentivou muito. Ela falou, não, você continua o seu trabalho, depois você vê o que faz ali para frente, né? Aí teve a pandemia. E a gente ficou um tempo sem ir lá na clínica, porque é uma clínica de idosos, sim. Então não podia ir, tem muito risco de contaminação, né? Sim. E aí, durante esse tempo, ela faleceu, né? Faleceu em agosto. Agosto de 2020, né? Agosto de 2020. Então, ela não vai não vai chegar a ver o trabalho concluído ainda, né? Não chegou a... Não chegou a ver o trabalho concluído. Por um lado, essa espera, eu acho que acabou beneficiando o trabalho. Sim. Porque, em princípio, eu tinha pensado em colocar só as falas da Regina com as imagens dos trabalhos dela. Mas como teve esse tempo tão maior, aí eu fui procurando as pessoas que tinham mais contato com ela, porque assim, esses artistas todos, essas pessoas todas, tem a sobrinha dela, que é uma pessoa da família, tem amigo, né? São pessoas que tiveram vivência com ela, pessoas Sim. que compartilharam assim, trabalhos, que fizeram exposições juntos, né? Que nem o Gervani de Paula, pessoas que escreveram sobre ela, como a Aline, o Humberto Espíndola. Sim. Então, assim, a sobrinha dela, que foi uma pessoa que desde criança ela tinha uma relação muito próxima, né? Porque ela não teve filhos, né? Então é isso. Aí e o trabalho ficou bem mais forte. O trabalho ficou muito mais abrangente, né? Porque ela fala e todas essas pessoas falam também, né? Então Sim. você vê a Regina Pena sob diversos ângulos. E dá várias conexões também do que ela fala, o que as pessoas falam. Então isso criam pontes, né? Também. Sim. Eu gostei muito também porque vê só, acabou aumentando minha proximidade com ela. Né? Porque a gente vai, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, de sua própria vivência, né? Sim. Então isso daí aumenta essa proximidade, né? Sim. E aí você teve a feliz notícia de ser contemplado pelo edital Mestres da Cultura, né? Que é que você consegue finalizar esse trabalho tão sonhado que já vem sendo feito há longos de anos, né? Então assim, foi realmente para mim foi um prêmio, né? O Mestre da Cultura. Até outro dia encontrei com um amigo, que foi o lançamento do livro da Aline Figueiredo, sobre João Sebastião. Sim. E aí ele falou assim, ô Laércio, essa Lei Aldir Blanc caiu bem para a gente, né? Porque assim, vários artistas que podiam estar no limbo estão trabalhando. Eu falei, nossa, a gente devia canonizar o Aldir, né? Aldir Blanc. Aí até falou, vamos chamar de São Aldir, né? São Aldir. Ou Santo Aldir Blanc, né? Pois estamos aí no aguardo do Paulo Gustavo agora, né? Pois outro que a gente pode também, que é uma grande referência da cultura nacional, né? E assim, o que a gente pensa também, como é importante esses fomentos, é um dinheiro nosso, né? É uma reserva que já podia estar sendo investida há tanto tempo e teve que esperar uma pandemia para pensar em resolver isso. Olha quanta arte, como a gente, o Cultura Livre aqui, a gente está assim, recebendo tantos artistas que estão conseguindo colocar o seu trabalho graças a esse fomento à cultura. Além de ser um respiro num momento de tristeza que a gente vive, de tantas mortes. Então a gente vê que a arte está aí para ajudar a gente nesse projeto e os artistas também que vivem disso, né? E é importante notar que os incentivos ajudam os artistas e os artistas ajudam tudo. Os artistas dinamizam a economia. Sim. A arte é uma indústria. É uma indústria, né? Emprega muita gente. Emprega muita gente. Eu vejo assim exemplos de outros países que incentivam a produção artística e como que isso tem retorno. Exato. Né? É um retorno para a sociedade, porque não é um retorno só para quem está na ponta ali fazendo, né? Tem o pipoqueiro, o taxista que leva. Se a gente for pensar em tudo, dinamiza, dinamiza a economia. Então isso é muito importante, né? As pessoas acham às vezes que a cultura parece que é uma coisa
superficial e sem importância, vamos dizer assim, dispensável. E ela não, ela é completamente essencial. A gente sempre fala aqui que um povo sem cultura é um povo sem história. A gente não tem... O que você vai falar se você não tem um registro? Por exemplo, a Regina, se você não tivesse feito esse registro, o que a gente ia deixar da Regina Pena? Quem seria a Regina Pena pro seu netinho que está lá pequenininho, né? Quem não ia saber? A gente... É importante manter essa memória viva, né? A gente mantém a memória viva. É importante. Eu vejo assim, no caso da Regina Pena, por exemplo, quanto mais eu mergulhava no trabalho, no documentário, nas entrevistas com essas diversas pessoas, os diversos artistas, mais eu via assim o quão importante era universalizar ao máximo possível esse trabalho dela. Sim. Sabe? Não só para o conhecimento das pessoas, mas assim, conhecimento da arte e o conhecimento da alma das pessoas também. Porque eu vejo assim que a arte, mais especificamente nesse caso da Regina Pena, tem alguma coisa que é muito universal, que toca a alma das pessoas, né? As profundezas assim, da alma das pessoas, do sentimento, né? Isso daí é importante, é muito importante. Sim. Você mexer com essa criatividade, né? Com essa ampliação de horizontes. Exatamente, Laércio. E aí você também tem um parceiro que vai ser o lançamento oficial do documentário, vai ser no Sesc Arsenal, é isso? Então, nós estamos aguardando a data certa ainda. Na verdade, estamos aguardando a confirmação, né? Porque tem processos administrativos lá dentro, então estamos querendo ver como... Mas o Cine Teatro também é um grande parceiro. Você tem toda terça-feira, né, ele exibe um filme, um curta também, da cidade de se pensar no Cine Teatro como também... Tem essa possibilidade também do Cine Teatro, né? Mas assim, a gente queria ver, porque eu acho que o Sesc Arsenal, ele tem todo um contexto. Sim, que foi lá que era, né, que ela se apresentou. Foi lá que fez a exposição dela, e também é um espaço que tem ambientes sociais contíguos ali, né? Tem, é fácil você fazer um lançamento, não sei, fazer palestras, né? Ele tem espaços, né? Sim, tem estacionamento. Né? Tem os jardins, né? Tem o teatro, tem o cinema, tem local de exposições, então... É o centro cultural da cidade, né? Então você está assim, nas finalizações do documentário para poder... já deveria estar finalizado. E quando você está pensando em... a gente também... a Regina é uma das 11 homenageadas do 26º Salão Jovem Arte e você vai estar lá com o documentário, né? Sim, eu gostei muito disso daí, né? Porque... para a gente que realiza, né, é muito importante ter janelas de exposição, né? Porque a gente faz um trabalho e quer ter esse trabalho sendo mostrado, né? Quer dizer, quanto mais ele for exibido... É melhor. Melhor, né? Melhor. Mais se chega ao objetivo que foi... universalizar essa obra dela, né? É um lindo trabalho, Laércio, assim, meus parabéns. A gente está ansioso aí pela estreia, com certeza a Cultura Livre vai estar lá para prestigiar essa obra e para a gente conversar mais um pouquinho depois, saber como é que foi a estreia, como é que foi a repercussão disso tudo. O nosso muito obrigado e estamos de portas abertas para você aqui, que vem muitos e muitos projetos do Laércio. Fiquei muito feliz em te receber, em te ver aqui e a gente é só dar um oi lá que a gente abre um espaço aqui que você já tem cadeira cativa aqui com a gente, que ótimo. Viu? Eu fico muito agradecido. Então, gente, a gente agradece muito a presença de vocês aqui até agora com a gente e fique com a gente no segundo bloco aqui do Cultura Livre. Até mais. Obrigada.